Boa noite. Boa noite. Chegou o momento de ir pela 7ª vez a Semana Missioneira, pela satisfação de abrir a sua jornada anual, oficializada pela lei da Assembleia Legislativa e sancionada pela governadora da época. E esse ano coube esta regalia à nossa terra Rio Pardo, porque a escola do Rincão del Rei aceitou o desafio de fazer a encenação de uma nova lenda de Sepete Araju, herói que batalhou aqui no nosso chão, aqui foi preso, daqui conseguiu fugir, marcou muita presença já antes com a criação de gado. E para que entenda um pouco melhor essa encenação, pediram para fazer uma pequena apresentação do contexto histórico que então estava acontecendo. Eu estou aqui acompanhado de 2 companheiros meus da Semana Missioneira da Coordenação Geral do Estado, em sede Rio Pardo, o Raul e o Antônio, os outros por circunstâncias de gripe e outras explicações não puderam vir, mas eles, apesar disso, deram um jeito de estar aqui. Então, vou fazer uma pequena introdução de cunho histórico. Corria o ano de 1753, um pouquinho mais que anteontem, né? Ou é muito recente? 1753. Pode reagir. Quando, pelo Tratado de Madrid, aqui começaram a se instalar os dragões, os avados dragões do Rio Pardo, mas se instalaram em terras de criação de gado dos missioneiros, dos guaranis, dos nossos antipovos. Não era terra de ninguém, uma terra bem cultivada, bem aproveitada. Tinha postos de criação de gado nessa região, principalmente de Jesus Maria, que hoje é Vera Cruz, aqui em São Nicolau, em São Cristóvão, lá na Cruz Alta, nossa. Pois Sepete Araju, que no primeiro ataque com seu comandante não se vitoriaram, entendeu que não tinha condições de enfrentar o exército do porte do português. Eles com sua flecha, sua tunda, seu tacape, contra canhões, armamento adiantado, o mais adiantado da Europa na época. E como ele ia dificultando o avanço da tropa portuguesa rumo aos 7 povos, que eles estavam destinados por Espanha no Tratado de Madrid, e aos casais açorianos, que, como sabemos, ficaram relegados, não foram contemplados com essas belas moradias que estavam preparadas, com a expulsão dos missioneiros, estava com a sua guerrilha dificultando o avanço. Lá para São Borja, para Santo Ângelo, São Miguel, São Nicolau, São Luís, São Lourenço, que criava um gado do outro lado do Jacuí, onde São Luís Gonzaga cultivava aqui, na margem esquerda do Jacuí, portanto Cachoeira, Rio Pardo, Verão Soares, toda essa região ao sopé da serra. Mandaram chamá-lo.
do comandante Francisco Pinto da Fontoura, pai do Rafael, depois se tornou o primeiro mandatário nascido nesse torrão, veio, mas na vida ele achou de bom ao alvitre não aparecer armado, que afinal, não acreditando quase nada no convite de convivência, ele sabia que o propósito profundo era outro, era dominar. Mas deixou então encostado uma tuna, por isso que está aqui nesse pano polvilhado, a tuna que depois vai aparecer na encenação, a sua boleadeira ali do campo, eles criavam gado aqui, e a lança. O tempo já estava mostrando que não ia ser pacífico. E veio, mas no caminho, passando pelo Cambaí, os portugueses rebatizados de Rincão del Rei, aí a escola do Rincão estará aqui ensinando, que foi lá que aconteceu o principal fato dessa nova lenda de Cepé. Veio e depositou seus implementos junto à tuna e encontrou no Rincão uma tropa de cavalos domados. E eles estavam vendo que o tempo estava fechando, resolveram desviar 70 cavalos. Aqui, quando eu cheguei com esse trabalho, há uns anos atrás, a fama era que Cepé a gente tinha roubado os 70 cavalos. Mas quem roubou, se é que o termo é adequado, foram os dragões que nos campos encontraram esses cavalos que eram dos guaranis. Desviaram então 10, um lote de 10 para cada um dos 7 povos. E o Cepé veio atender o convite, começaram a conversar aqui no alto da Fortaleza. Aqui está o colega da Fortaleza, por favor, levante o braço. Viva, vocês são responsáveis por essa questão, hoje ainda, né? E estavam conversando e veio a notícia. Olha, o pessoal do Cepé nos desviou 70 cavalos. E aí converteram o convite de parlamentar, de negociar do Cepé, que parece que viera, em prisão. É como o povo diz assim, deixe preso. E aí, então, queria que ele devolvesse os cavalos. Mas como? Certamente você deve imaginar corretamente que não tinha telefone fixo, muito menos celular. Como é que ele ia se comunicar com sua gente? Não tinha WhatsApp. Então, tiveram que deixá-lo encontrar-se com sua gente. E deram um pelotão de acompanhamento bem armado, e ele pelo sem armamento nenhum. Quando chegou na bateria lá do fundo do Rincão, onde começa mais mato do que na frente, e naquele tempo tinha mais, ele simplesmente subiu. E quando se acordaram, começaram a tirotear, tarde, ele já estava rumo ao Jupi, que era o nome primitivo do rio, o rio das águas verdes azuladas, Jupi, para Rio Pardo. Eu sempre me pergunto, depois da chuvarada, será que hoje é diferente? Qualquer rio fica pardo, não fica? Depois do chuva. No entanto, chamaram o nosso de pardo, como se fosse talvez o único. E no Brasil tem outros 6 rios pardos no mapa do Brasil. Está a frequência do fenômeno Parnacento. E acontece que ele, fugindo, antes de voltar à sua terra, São Miguel, onde ele era o governador máximo, foi buscar a sua boleadeira e a sua lança. Encontrou, encostaram na tuna, mas ambas ensanguentadas, o sangue jorrando. E ele concluiu que foram atacados quando levaram os cavalos daqui para os 7 povos. Mas chegando lá, ficou sabendo que não, que a saída deles foi pacífica. E sabe por onde atravessaram o rio? Vocês conhecem aqui, a ver pela geografia oficial, o passo da Cavalhada, não é isso?
Quem que não conhece? Todos conhecem? Dimensão, né? Pois nasceu o nome nessa ocasião. Lá atravessaram a cavalhada, o passo da cavalhada. Mas então ele ficou intrigado. Mas como é que meus apetrechos são ensanguentados? Como ninguém explicava, convidou o conceito de velhos. Mas até hoje dão muito valor aos velhos, muito mais que aos brancos. Eu lido com bastante, o Raul também. Eles valorizam muito a opinião dos velhos, dos veteranos. E ele também nos vai explicar nisso. Mas daqui a pouco alguém se lembrou de uma coisa toda estranha. Uma profecia de uma Índia missioneira guarani. E isso está documentado fartamente e ansiosamente, com cuidado. Foi publicado até a Roma. A Índia tinha previsto. Depois você vai ouvir, durante a encenação, o grito dela. Me ajuda? Como é que é o grito dela? Batazu Oikoné. Vocês vão ouvir essa expressão da Índia profetiza. Isso significa tudo arrasado. E acrescentou que esse arrasamento, essa ruína, levaria 10 anos. Pois a guerra cavalística levou 10 anos. Ela acertou. Então, há um dado de ordem não muito natural no meio desse contexto. E aí, então, o CPE foi entender por que os seus apetrechos estavam ensanguentados. Era um aviso do além do que estava por acontecer. Os 10 anos que arrasou todo o grande progresso que as missões tinham. O tempo não permite, mas depois vamos ter na encenação um debate, por favor, que puder ficar depois, para debater, não só perguntando coisas que também não entenderam, na minha fala tão rápida, tão curta, e na encenação, mas de outros questionamentos, para entendermos melhor, porque o Rio Pardo tem muita história, só que é pouco conhecida, então vamos debater isso aí, para que o povo realmente conheça o que aconteceu. E com isso, então, eu espero que tenham bom proveito ao assistir essa encenação, que devemos ao diretor da Escola Barão do Triunfo, do Rio Grande do Rei, o nosso amigo já agora, né, o nome e sobrenome dele é meio esquisito, mas o prenome parece que todo mundo conhece. Gil, sou filho do Gil, deve ser do Gil, português que começou o teatro dos altos, né? Então, bom proveito, e com isso eu passo a palavra para o Gilson, para nos brindar com essa encenação, pela primeira vez que essa lenda é encenada em qualquer dos rincões do Rio Grande do Sul. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui fazendo a Escola Barão do Triunfo, a qual eu estou diretor, e tendo nascido em Rio Pardo, sempre trabalhei muito com as lendas de Rio Pardo, as histórias de Rio Pardo. Sendo professor de 4º e 5º ano, sempre trabalhei muito com a história do Rio Grande do Sul, a história de Rio Pardo, principalmente. E quando o Sr. Emiliano trouxe a história da lenda do Sepete Araju com a lança e boleadeira ensanguentadas, e tinha muitas passagens no Rincão del Rei, e inclusive trazendo os fatos que levaram ao distrito de Rincão del Rei ser chamado de Rincão del Rei, me chamou a atenção, e eu levei isso para os alunos, isso ano passado. E os alunos, eles ficaram muito entusiasmados, porque existiam locais, figueiras e passos, que eram justamente os locais onde a gente citava. Então, eles se enalteciam muito. Quando o Sr. Emiliano falava em Passo da Cavalhada, eu lembrei de que existe uma localidade próximo aonde eu nasci, no distrito de Bexiga, divisa de Bexiga e Albardão, onde meus pais falavam muito desse local. Então, essas coisas que nos aproximam
nos chamou bastante atenção. Bom, o nosso teatro é um teatro amador, feito com crianças de 5º ano passado, reproduzido este ano com 6º ano. Então agora eu vou conduzi-los, eu vou pedir para as minhas colegas conduzi-los até o fundo desse palco. Ano passado, eu e a professora Jennifer, ela é professora do 5º ano, então os conteúdos de 5º ano, eles vinham muito ao encontro do que estavam sendo colocados aqui. Eu, o professor Gilson, do Filosofessa, e a professora Jennifer, Luiz Schreiber, de Janário de Freitas, montamos o teatro. Pegamos um texto do Senhor Miguel, transformamos em falas, transformamos em cenas, e aqui nós temos um recorte. Bom espetáculo.
do Mar Guarulé, onde derrotamos os cruéis bandeirantes que anseiam tomar nossa terra. Mas chegará um tempo de uma longa guerra de 10 longos anos que nossa gente será arrasada, muito sangue se derramará nessa terra. Soldados, aqui no Forte de Jesus Maria José, ao redor de todas essas terras, sabemos da força do nosso exército, do regimento dos dragões, a manutenção e conquista desse território. Mas esses guaranis, os índios guaranis, comandados pelo impetuoso líder Serpente Araju, Tenente nada paciência. Mas o que o senhor ilustre Tenente Coronel Francisco Pinto Bandeira deseja fazer? Sabemos que os guaranis conhecem muito bem todo este território, e eles, comandados por Serpente, com sua guerrilha, têm tombado muito de nossos homens. Soldado, mande nosso mensageiro até Serpente, lá naquele desejoso território das missões, mas diga que vem em paz, que solicite a Serpente que venha parlamentar conosco. Diga que desejamos paz e que para termos uma melhor convivência, nos ensine um modo vivente. Livre Serpente, venha em paz, em nome do Tenente Coronel Francisco Pinto Bandeira. Ele solicita que vá parlamentar conosco. Desejamos paz, e para termos uma melhor convivência, nos ensine um modo vivente. Assim poderemos conhecer melhor os limites das suas e nossas terras. Pois diga a Francisco Bandeira que vou, embora suspeite de suas verdadeiras intenções, mas vou. E vou em paz, como em paz tu vieste. Nosso grande líder Serpente Araju. Sabemos de tua inteligência, mas não acho que foi demais arriscado ir até os portugueses. Ó grande homem tu és, legítima é tua preocupação. Também tenho esta preocupação, mas preciso saber o que esses homens que ocupam nossas terras podem estar tramando contra nós. E por cautela que os trago comigo, e junto a mim minha lança e boleadeiras. Mas, mestre, o mensageiro falou que fôssemos em paz. Como parecerás com tuas armas? Calma, homem, me orgulho de tê-lo ao meu lado. Vejo que és muito inteligente. Eu deixarei minha lança e boleadeira encostada numa florescente tuna, à beira do mato, nas ribeiras do Jobi. Jobi, que é o nosso rio, que os portugueses insistem em chamar de Rio Pardo. Vamos adiante. Encontramos uma enorme quantidade de cavalos que poderiam abastecer nossas missões. Não posso aceitar tudo. Esses portugueses se apossaram de nosso antigo
posto criatório do Cambaí. Arrebanhe 70 cavalos e distribuem 10 cavalos para cada um dos 7 povos das missões. Quanto a mim, não se preocupem, levo minhas armas e conheço bem essas andanças. Grande líder Sepeteado, estamos ansiosos pela sua vinda. Tenente Coronel Francisco Pinto Bandeira, os guaranis arrebanharam uma tropilha crioula de 70 cavalos. Sepé, como permite isso? Justamente agora que possamos conversar e estreitar nossos laços, faça isso conosco. Como defenda essas terras, a quais desejamos homenagear nosso rei e chamar este rincão de rincão del rei, não posso deixá-lo sair, seria dele. Deixe-me ir. Prometo buscar junto aos meus esta tropa de cavalos. Não, Sepé, faremos diferente. Meus homens irão à sua escolta, até encontrar, enfim, fazer retornar ao criatório do Cambaí, nosso rincão del rei. Deram ao Sepé um velho e cansado cavalo, que montou um pelo e desarmado, enquanto os escoltantes tinham suas armas de fogo, chegando aos campos do primitivo posto criatório do Cambaí, transformando em reservas de cavalos e bois dos dragões, achegando-se à mata das margens do Jubi, futuramente denominada Rio Pardo, ainda brilhou, demonstrando poder, assim mesmo fugir, diante das ridiculaриas obtidas como petulância do miserável índio, desarmado, ainda querer escapar-se. Ele fustigou a sua montaria, deslizando por sob o pescoço, desaparecendo, celebre como um raio no mato, acordando os guardas. Deitaram farta fugilaria, ainda sem o atingir, e muito menos detê-lo. Rápido Sepé atravessou aquela mataria, a qual, aliás, conhecia como a sua gente, por lhe darem por aí com suas reses. Chegando perto do rio, buscou retomar suas armas. Encontrou-as no mesmo lugar, reparando logo ter a convidativa flor do cactus, puxada. E mais surpreendente, a lança e a boleadeira estavam ensanguentadas. Espantado diante deste inesperado cenário, estando as águas verdes azuladas de seu Jubi, tingidas também de sangue, da outra margem voou, logo em direção da antiga redução de São Cristóvão, altos de cruz alta, bexiga, para munir-se de alguma montaria. Dali seguiu para sua São Miguel. Ao apear-se inesperadamente entre os seus, girou-se festiva comemoração pela volta de seu líder guerrilheiro. Procurou então indagar como fora o embate travado por eles, quando da retirada da tropa desviada, obtendo a informação de que nada de anormal acontecera nessa promissória excursão, pois percorreram em outra trilha mais curta, passando Jubi, num ponto acima do da vinda, ou seja, no passo da cavalhada. Para de lá chegar às cercanias da antiga redução de Nossa Senhora da Visitação, onde pelo Botucaraí rumaram as missões, indo a distribuir já os cavalos aos demais povos.
Gerou-se desde logo profunda estupefação. O que realmente teria acontecido? Cepé, de imediato, procurou a usual interpretação com seus anciãos. Jovem guerreiro Cepé, encontrar tua lança e bolhadeira ensanguentadas, assim como as águas do Jubi, é um grande mistério, mas buscando em nossa memória, de nós anciões, lembramos dos antigos recordarem uma velha profecia de uma índia chamada Felícia. Mas que dizia esta profecia? Que relação fazes com o acontecido? Ah, jovem guerreiro Cepé, pela profecia de Felícidas, estariam para acontecer tremendas lutas, arrasando todo esse conjunto de terras sem mares, de seus antepassados. As lanças não seriam apenas cobertas com muito sangue, como a tua fosses, porém, implicavelmente quebradas pelos poderosos insaciáveis, para se apoderar de todo um milênio território tão avançado em prosperidade e de valores civilizatórios, contrários aos princípios e interesses dos gananciosos invasores. Chegará o tempo de uma longa guerra de 10 longos anos que nossa gente será arrasada. Muito sangue derramará sobre essa terra. Chacina de Caibaté!
pé, trazendo uma cruz na testa, cicatriz, sinal da fé. Quando o sol batia nele, esta cruz resplandecia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Quando o exército da Espanha e Portugal chegou aqui para expulsar dos 7 povos toda a gente guarani, de Araju, que era o cacique, reuniu os seus guerreiros e, sem medo dos canhões, atacou só com lanceiros. E, sem medo dos canhões, atacou só com lanceiros. Araju morreu peleando no arroio Caiboté, mas depois desse combate todos viram São Silvestre, que tinha morrer de novo junto a gente Guarani, para embeber seu sangue todo neste chão que eu nasci, para embeber seu sangue todo. As palmas acho que já revelaram que houve plena aceitação dessa encenação artesanal, um tanto quanto improvisada, cheia de necessidades técnicas, mas o conteúdo principal acho que deu para entender, não é verdade? Então vamos ao debate. Veja quem é que tem alguma questão a levantar, alguma dúvida, algum questionamento. A gente está aberto a ser questionado para encontrar a melhor adequação do que realmente aconteceu, ou qualquer pergunta que queiram fazer, por favor. Pois não. Pode chegar aqui perto. Não, eu falo bem alto. Primeira coisa, eu quero parabenizar o professor Gilson, que foi nosso aluno lá, na escola das aulas. Assim, ó, agradecer esses alunos que se prepararam tão bem, inclusive eu tomei nota com a professora de artes. Figurino, acessórios, a trilha sonora e eu também escrevi 3 folhas. Assim, ó, esse fruto é nosso. A gente fica orgulhosa porque eles ficam melhor que a gente. Então, parabéns, professor Gilson, hoje diretor já, né? Nossos alunos estão aí, nossos futuros alunos. Com certeza que nos enche de orgulho. A gente fica antiga, mas não velha. Porque o antigo sempre é uma coisa lembrada, como ele falou no começo. Assim, sigam o exemplo dos antigos. Então, assim, a gente tem muita coisa para lutar ainda, apesar da idade. A gente sabe algumas coisas que a geração nova não vivenciaram, mas eu estou encantada com o trabalho da escola. Aprendi que o porquê do Inca del Rey, que eu não sabia. Acredito que mais algumas pessoas também aprenderam, né? Então, em nome do curso Magistério da noite, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer esse belíssimo trabalho, que o nível de ele questionar, criticar, produzir
reduzir, aumentar. A espontaneidade deles foi maravilhosa. Então, nem tudo aquilo que é muito caro, muito sofisticado é o melhor e mais bonito. Na simplicidade deles, eles fizeram o que eles puderam e eu não tinha visto ainda. Meus parabéns, escola em Campo do Rei, meus parabéns, meu aluno, pessoal todo que organizou esse espaço. Da minha parte, muito obrigado mesmo. Eu tenho que fazer eu ia falar no início, acabou me passando. Depois, quando eles começaram, eu pensei, puxa, eu esqueci. Eu tenho que fazer uma menção bem especial para a Escola Ernesto Alves, que eu pude ter contato com a escola e tomar emprestado algumas roupas da banda, já que nós iríamos trabalhar com o grupo de dragões, dos dragões. Eu entrei em contato com o pessoal da banda de dragões do Ernesto, e disse, vem cá, eu consigo algumas coisas. Aí o que eles poderiam nos forneceram, e isso que tu colocaste, professor Maria da Graça, eu acho que foi o principal, a motivação, o entusiasmo, a alegria, né? Onde a questão do figurino, é lógico que se nós formos trabalhar melhor esse teatro, formos se envolver melhor, eu dizia para o Sr. Emiliano, aquela parte da narratória, se nós fôssemos desenvolver todo aquele cenário, todas aquelas andanças, todas aquelas coisas que ocorriam, eu ia ter uma demanda de material, uma demanda de cenário, de vestimenta, de personagens que eu não tinha disposição, né? Mas aqui é lógico, eles estavam tensos, eles nunca tinham vindo apresentar para um grupo assim na cidade, no Centro Regional de Cultura, mas eu sinto assim, ó, deles uma naturalidade, porque eles estavam falando do chão deles, do local onde eles moram. Eles estavam vendo significado um pouco das coisas que eles têm lá no Rincão, de que eles têm lá no Cambaí, e tem essas nomenclaturas, e tem essas questões, e eles não sabem o porquê. E pode ser que assim eles valorizem um pouquinho mais o espaço onde eles nasceram. Ok? Se eu me engano. Nosso companheiro de Semana Missioneira tem alguma coisa a dizer? Antônio, fala. Boa noite a todos. Parabéns, gurizada. Meus parabéns. Ninguém nasce sabendo. Tá? Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce pronto. Os melhores artistas do mundo, de todos os tempos, começaram de alguma maneira. Em geral na escola, né, professor? Em geral na escola. Com coral de escola, com coral de igreja. Sabe que uma pessoa que começou em coral de igreja é o Elvis Presley. É o Elvis Presley, aquele cara lá dos Estados Unidos, começou em coral de igreja. Muita gente começou em coral de igreja, começou em teatrinho de colégio e hoje são grandes artistas do mundo. Vocês podem estar começando aqui uma carreira, sem saber. E na pior das hipóteses, quem faz teatro consegue falar ao E no meio da frase para a velhinha surda da última fila. Isso é uma brincadeira que quem faz teatro, e eu fiz teatro amador, a gente fala. A velhinha surda na última fila tem que ouvir o E no meio da frase. Por quê? Porque vocês têm que falar de forma clara, tranquila. Vocês têm que expressar. Mas tudo isso vocês vão aprender ao longo da vida de vocês. Vocês vão ter um pessoal aqui, oferecendo até para a mãe de vocês, cursinho de teatro aqui na própria cidade de vocês. Vocês sabiam? Tinha aqui, na entrada. E nós aqui, nós estamos gravando agora todo o trabalho de vocês. Se vocês quiserem, naquele folder que vocês têm aqui da Semana Missioneira, tem uma empresa chamada A1Els. Essa empresa é a empresa que está fazendo a parte de consultoria e assessoria, que é a minha empresa, para desenvolvimento da Semana Missioneira nos próximos anos, a partir desse ano.
Qual é a intenção, professor? A intenção é que nós façamos a profissionalização da Semana Missioneira. Até essa 7ª edição nós estamos fazendo de forma amadora. Daqui para diante nós vamos tentar captar recursos para trazer condição para que cada ano seja melhor. E que, se Deus quiser, nos próximos anos, vocês tenham o recurso financeiro para ter esse material que vocês precisam para fazer as pecinhas de vocês. É a nossa intenção. Se a gente vai conseguir outros 500, mas a gente vai buscar isso, a gente vai correr atrás. Então, quem comprar os DVDs dessa apresentação vai estar ajudando a gente a comprar mais equipamento, mais material, mais coisas desse sentido. Vocês estão comprando a história de vocês, mas vocês também estão ajudando a gente a organizar esse processo. E isso nós vamos fazer também, buscar empresários, os empresários dessa cidade, de outras cidades, de todo o estado, de todo o país, para tentar ajudar vocês. Porque esse trabalho que vocês estão começando aqui vai servir para todas as escolas do estado. Isso que nós estamos gravando aqui agora vai ficar registrado para toda a história, para todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul. É o que nós estamos fazendo, é o que vocês fizeram. Então, meus parabéns a todos vocês. Meu muito obrigado. Vamos lá. Quantas inscrições espontâneas, opiniões, críticas, indagações? Poderia dar uma manifestação? Eu estou convidando. Não, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos Guaranis, professora historiadora. Uma pergunta a respeito dos Guaranis que eu queria saber. Na época, os Guaranis eram perseguidos pelos bandeirantes e também pelos espanhóis, e essa opção deles de ir para as missões era uma opção inteligente deles, era uma tática de não exterminar o seu povo, né? Isso é verdade, essa colocação? Nem não é verdade, eu vou explicar por que é verdade. Os portugueses e espanhóis, tendo descoberto, entre aspas, a América do Sul, principalmente, e também a Central, aplicaram logo a escravidão. Lá, mais prevalente a encomenda dos potentados. E no Brasil, os bandeirantes. E aqui é importante seguir. Os bandeirantes podem ter prestado serviços a outras geografias do Brasil, mas no Rio Grande do Sul nenhum. Pelo contrário, levaram milhares de escravos daqui para trabalhar nos canaviais do Rio, do Nordeste, da Bahia, e não deixaram nada de positivo. Isso precisa ser clareado, pois quando Portugal e Espanha não tiveram facilidade de impor a escravidão, os jesuítas apresentaram um projeto de, respeitando a liberdade e a cultura dos guaranis, procurar trabalhar com eles. E aqui é bom logo clarear também um outro aspecto. Os padres jesuítas, que tanto fizeram, tanto bem espalharam no nosso território, progresso, inclusive, técnico. Basta ver que a primeira fundição de ferro do Brasil, não havia no resto do Brasil, foi aqui. Orquestras cujos instrumentos eles mesmos fabricavam, da mesma qualidade que fabricavam em Augsburgo, na Alemanha. Isso é uma recente revista Scala da Alemanha que divulgou. Iam apresentar festas em Buenos Aires. Portanto, observatório astronômico, cultura avançada e agricultura e pecuária. Então, o trabalho jesuíta não foi só catequese, como normalmente aparece nos livros, mas um trabalho global de benefício ao povo. E é por isso que os guaranis aceitaram a proposta, porque respeitavam. Basta ver a cultura, que cada jesuíta que quisesse vir trabalhar aqui, e havia lista de inscrição na Europa, catedráticos, lista de inscrição para vir trabalhar aqui. Então, vendo que o projeto era diferente, não de exploração, tinha que aprender primeiro lá o Guarani para vir trabalhar aqui, para se identificar com a cultura. E vocês têm ideia,
quantas palavras nós temos nos dicionários herdados do Guarani que achamos que é português? Dê um palpite aí. Não só as frutas, árvores. Quantas palavras nós temos no dicionário em português que são de origem guaranítica? Palpite, qualquer chute. Eu não gosto de chutar, todo mundo gosta de futebol. Chute então. 100, 200, 1000, 6.000 palavras, 6.000 verbetes guaranis estão no dicionário português, como se português fosse. Veja que cultura. Sem as palavras que foram perdidas. E a filologia, o vocabulário, nós recentemente publicamos na Semana Missioneira, com a ajuda de outros órgãos, inclusive a PUC de Porto Alegre, o vocabulário português guarani. Até hoje ninguém tinha um vocabulário que pudesse no português chegar ao guarani. O contrário, sim. Guarani português, Guarani espanhol, Guarani francês, alemão, italiano, e por aí fora. Mas não o português para o Guarani. E esse vocabulário agora está à disposição. Publicação do Martins Ribeiro, que sempre se tem interessado muito pela cultura nossa, gaúcha. Vamos ver quem é que entretanto se aventura. Mas que plateia tão pacífica é essa, hein? Uma coisa que, enquanto professora e assistindo hoje, inclusive, a encenação, a gente costuma exaltar muito os dragões e a gente não olha muito o outro lado. Acompanhando o teatro desde o início, a gente vê assim, uma veneração do povo guarani, o nascimento, eles cultuando as questões guaranis. E no final, confesso que eu me senti muito estranho de estar vendo os personagens portugueses festejando e os índios todos tombados. Eu confesso que eu me senti muito estranho. E isso é uma coisa assim, ó, que todas as pessoas, eu acho que deveriam fazer, né? De quando pegar as questões históricas, tentar ver os dois lados. Eu não sei se vocês perceberam isso, se vocês sentiram isso, mas teve um momento que os índios festejaram a continuidade do seu povo, a continuidade da sua cultura lá no início, e lá no final estavam todos eles tombados. E os portugueses saindo festejando. E nós estamos dos lados dos portugueses. Eu acho que nessa questão assim, a gente pode sair pensando quando for trazer essas questões de história, né? É de pensar. A professora Luciane, a professora Eliana, aos professores que deram suporte lá na Escola Bom Triunfo, né? Ao Antônio, ao Raul, que estão aqui como integrantes da organização da Semana Missioneira. Nós ganhamos muito e nós queremos agradecer muito, Sr. Guilherme, por essa possibilidade de estar fazendo isso que eu acabei de dizer, de olhar para a nossa história e pensar um pouquinho mais a respeito dos fatos verdadeiramente ocorridos. Ok? Muito obrigado, pessoal. Antes de encerrar, eu gostaria que tomasse um folder, a maioria recebeu. Abre um folder no meio, na página central, são 3 colunas, né? Pega a coluna do meio, onde tem o título Heranças Missioneiras. Vejam quantas heranças nós temos, não é só chimarrão, não é só chamamento.
Guarani, não é só fandango. Tanta coisa que nós herdamos. O conceito de ecologia, por exemplo, com respeito à natureza, que para eles a natureza era uma mãe sagrada. Você sabe, hoje que existe o período da Piracema, né? Sabe o que é a Piracema, né? Sabe? Porque foram os brancos de tanto matar peixe sem critério, acharam que tinha que dar um jeito de, num período de reprodução, não ser permitida a pesca. Então fez-se a lei da Piracema. E onde foram buscar a palavra nessa iniciativa? Entre as 6.000 palavras herdadas do Guarani. O português não tinha nem o termo, nem a palavra para dizer essa realidade. E assim outras palavras chaves. Por exemplo, o piá. Piá é uma palavra típica do Guarani. Hoje chamam de piá qualquer agonizote, né? Não, para eles, o piá era aquele mais chegado ao coração da mamãe, ou da tia, ou da vovó. Não é qualquer um que é piá. Porque o Guarani, o tupi, que é uma língua irmã, não é a mesma. Tupi não tem essa palavra. O Guarani tem. Até termos filosóficos, a gente encontra. Portanto, quem tinha palavras de cunho filosófico, filosofava. Então não era povo atrasado, não. Foi gerado um espírito degenerado. Querem um exemplo típico? Como procurava desfazer a qualidade do índio, vocês ouviram falar já de bugre, né? Quem é que não ouviu falar de bugre? Todos ouviram ou ninguém? Hã? Sim. Bugre é uma palavra que foi pregada pelos franceses para desfazer a cultura dos indígenas em geral. Bugre, pode pegar para cá do dicionário francês, significa degenerado, atrasado, marginal. Então coisas dessas aconteceram para desfazer a cultura. E na página seguinte, no folder, você encontra no final, no e-mail, um painel em amarelo e laranjado. Aqui isso é um estudo demorado para revelar que nós tivemos só 7 povos no Rio Grande do Sul.